E nosso estudo de hoje é o capítulo 10 do livro Paciência e tem por título Tolerância Mútua. Referimos-nos frequentemente à necessidade de perdoar aos outros, acomodando-nos à situação de vítimas. Entretanto, é raro nos coloquemos na posição das criaturas que precisam da tolerância alheia. E semelhantes situações nos aparecem vezes e vezes, quase sempre sem que nos apercebamos disso conscientemente. Isso acontece quando nos distraímos a ponto de esquecer as próprias obrigações, quando largamos os encargos que assumimos, sem pensar que sobrecarregamos os ombros alheios, quando estamos apreensivos ou tensos e arremetemos-nos sobre os que nos cercam, quais se fossem culpados de nossas tribulações, quando aderimos ao boato prejudicando pessoas ou envenenando acontecimentos, quando arremessamos as farpas vibratórias da crítica negativa sobre os nossos irmãos, às vezes até mesmo sem lhe conhecer a intimidade, quando nos rendemos às tentações do ciúme e do egoísmo, ou quando estendemos queixas e lamentações complicando os problemas do próximo. Observando o assunto em sã consciência, conquanto nos reconheçamos nos domínios do óbvio, convém registrar que não somente necessitamos desculpar os outros, mas também precisamos ser perdoados, porquanto se hoje nos cabe doar o apoio da tolerância a benefício daqueles que nos compartilham a vida, é possível que amanhã surja para nós a necessidade de receber. Em toda e qualquer circunstância, conserva a consciência tranquila, porquanto desse modo, a paz expressando o alicerce é uma luz que estará sempre dentro de ti. O tema é tolerância mútua. É um incentivo, mais uma vez, a que a gente aprenda a ter paciência uns com os outros. Mas o Emmanuel, ele vem falar com a gente que, embora a gente esteja o tempo todo sendo exercitado ao perdão, e nesse perdão, a gente muitas vezes até se acomoda na situação de vítima. É uma coisa interessante, né? Para perdoar, eu me senti magoado. Então, eu quero aprender a perdoar sem revidar. Eu vou me colocar na posição de vítima. Mas o Emmanuel está nos convidando a que a gente se coloque na posição das criaturas que precisam da tolerância alheia. E é interessante, né, que ele vem falando para a gente assim, quer se colocar no lugar dessas pessoas? Vamos agora pensar, todos os itens que ele colocou para a gente aqui são itens que a gente não teve a intenção de praticar, mas acabou praticando sem querer, que acontece com muita frequência. Então, olha só, isso acontece quando nos distraímos a ponto de esquecer as próprias obrigações. Quer dizer, eu me distraí, não tive a intenção, não tive, vou botar assim, dolo, né, nessa distração. Ou então, quando largamos os encargos que assumimos sem pensar que sobrecarregamos os ombros alheios. Isso acontece muito no trabalho profissional, né? E a gente deixa de cumprir a nossa obrigação, que muitas vezes ela acaba caindo no braço de outras pessoas também. Quando estamos apreensivos ou tensos e arremetemos-nos sobre os que nos cercam, como se fosse culpado das nossas tribulações. A gente quer arrumar um culpado e acaba... O Emmanuel vem descrevendo situações que a gente, sem perceber, muitas das vezes, por conta de explosão emocional, por conta do momento, a gente acaba fazendo, e quando a gente faz nessa hora, a gente necessita de tolerância dos outros para com a gente, e, é claro, quando forem questionar a gente vai ter sempre desculpas. A gente se coloca sempre naquela coisa do advogado de defesa, procurando reunir provas para poder justificar a sua atitude. Então, o que acontece? Olha, o Emmanuel está convidando a gente a pensar assim, eu o tempo todo, no mundo de expiações e provas, sou visitado por centenas de pensamentos, e que não são dos pensamentos mais nobres, porque no mundo como o nosso, o mal ainda sobressai sobre o bem. Então as pessoas estão pensando nos lugares, a gente está captando as ondas de cada pensamento que tem por aí, né? E a grande maioria das vezes não são pensamentos edificantes, pensamentos bons. A gente já fica até sonhando com o que deva ser você viver num mundo já regenerado, onde as influências o tempo todo são influências positivas, porque aqui a gente recebe muita influência negativa.
Eu vou ligar a televisão ali daqui a pouco e as informações que vão estar chegando até a mim, na grande maioria, são informações negativas, são informações sobre a aparência de denúncia, estão mostrando o lado feio, o lado que precisa ser corrigido da nossa sociedade. Então o que acontece? A gente precisa que tenham tolerância, que tenham perdão com a gente e que tenham indulgência. A tolerância vai estar encaixada mais aí na indulgência. Que a indulgência é quando a gente conhece os defeitos da pessoa, mas mesmo assim protege a pessoa por gostar daquela pessoa. Então a gente sabe que ela tem aquele defeito, mas a gente na hora meio que dá uma mascarada e defende a pessoa, e depois em particular com ela, aí você vem falar, olha, está acontecendo isso, cuidado. Isso se chama indulgência com as imperfeições. Então a tolerância, ela vai estar tanto no perdão, como muito mais na indulgência. O Emmanuel vem falar aqui, quando a gente arremessa farpas vibratórias da crítica negativa sobre os nossos irmãos, sem conhecer a intimidade dele, sem pensar que ele também é humano e que ele também vai ter momentos de desequilíbrio. Quando a gente se rende às tentações do ciúme e do egoísmo, ou quando a gente deixa queixas e lamentações tomarem conta, complicando os problemas do próximo. Então o Emmanuel vem o tempo todo pensar assim, convidar a gente assim, o que eu quero para mim, eu devo desejar para o próximo e devo procurar assim, fazer um esforço muito grande de colocar na prática com o próximo. E a gente vai perceber, conforme a gente começar a fazer um laboratório sobre isso, com a nossa vida, a gente vai perceber que algumas pessoas vão usar até, parece que o universo conspira a seu favor. Você começa a se preocupar com o outro, até no momento, vou pensar aqui numa pessoa que esteja magoada comigo. Eu não quero entrar no mérito, mas se eu parar para pensar, o que eu fiz? Aquela pessoa tem razão em estar magoada comigo? Pode ser até que originariamente não tenha, ela tentou se impor, não respeitou a minha liberdade, mas aí a minha forma de reação de repente incomodou aquela pessoa. Eu fiz alguma coisa para mudar esse cenário? A gente já estudou aqui o livro Estude Viva, cada lição daquele livro, das 40 lições, uma lição de André Luiz e uma lição de Emmanuel. E esse livro ele me ensinou muito nesse ponto, falou o bem que eu podia ter feito e não fiz. Eu estou fazendo o que tem de melhor. Então se eu não estou, eu estou deixando a oportunidade passar, enfim. Então ele bota aqui, observando o assunto em sã consciência, conquanto nos reconhecemos nos domínios do óbvio, convém registrar que não somente necessitamos desculpar os outros, mas também precisamos ser perdoados. Porque se hoje nos cabe dar apoio de tolerância a benefício daqueles que nos compartilham a vida, é possível que amanhã surja para nós a necessidade de receber, e a gente vai perceber que, com a medida que eu julgo, eu serei julgado. É uma coisa tão simples, gente, se a gente parasse para pensar, Eu estou julgando um companheiro que está aqui do meu lado. Ele nem, de repente, está percebendo que o julgamento está acontecendo, mas o anjo da guarda dele, o espírito protetor dele, os amigos que estão ao redor, eles estão ali sentindo qual é o meu julgamento. E, aos pouquinhos, ele vai influenciando a pessoa também, para abrir os olhos, olha o julgamento que ele está fazendo. Agora, quando você tem aquele pensamento tranquilo, ele naturalmente, a pessoa também vai se desfazendo, aí você fica naturalmente como? Ele está sendo avisado espiritualmente que você não está tendo esse julgamento rigoroso, que você está perdoando. Algumas vezes pode ser que ainda pela inferioridade dele, ele mantenha aquele clima de animosidade durante mais tempo, principalmente quando o orgulho fala mais alto. Tudo bem, mas a gente fica pensando, eu fiz alguma coisa para mudar esse cenário? O que eu fiz para mudar esse cenário? Eu vou precisar de perdão para as minhas ofensas, eu vou precisar de indulgência com as minhas faltas, eu vou dar as desculpas, e algumas vezes você me perdoa, vou falar por mim aqui, as desculpas mais esfarrapadas para justificar os meus erros e as minhas quedas. Porque é assim que a gente faz enquanto ser humano. Se a gente quer que isso aconteça para a gente deve, a partir de agora, começar a exercitar aquela frase do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, somente assim como nós perdoarmos a ofensa dos outros.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.